Vamos continuar trabalhando com Modify. Ainda tem muita coisa para nós aprendermos. Vamos criar primeiro um plano aqui. Segura a tecla Ctrl para poder já criá-lo do tamanho correto. E vamos subir um pouquinho. Veja que eu não estou explicando mais algumas ferramentas aqui em cima, porque nós estamos usando ela praticamente toda hora, então não há uma necessidade. Se você apertar a tecla F4, você vê que a quantidade de planos que nós temos aqui dentro, ou melhor, a quantidade de polígonos é um pouco baixa. Então vamos deixar assim mesmo, antes de tudo. Mas vamos entrar aqui no Modify. Aqui o Modify. Vamos descer um pouco aqui então. Não tem como descer porque estamos ainda no modo de plano. Então temos que converter para Editable Poly. Clique com o botão direito e você vira aqui, olha, Convert to Editable Poly, e aqui vai mudar. Agora sim. Já trabalhamos com, lembrando, Selection, passamos por todo ele. Também estudamos sobre o Soft Selection, que ele serve para fazer uma seleção personalizável. E agora vamos abordar o Edit Geometry. O Edit Geometry é a maior área que nós temos até o momento. Vai vir desde aqui de cima até aqui embaixo. Então são muitas coisas para nós estudarmos aqui. Então é necessário que você preste atenção. E uma coisa interessante é que, com certeza, esta vai ser a área que você mais vai utilizar. Temos aqui o Repeat Last. Ele simplesmente serve para você repetir o último comando executado. E aqui em Constraint é o seguinte. Vamos ver aqui, olha, que veja que eu tenho um plano selecionado. E se eu quiser, eu posso vir aqui e selecionar os vértices dele. Veja que aqui é a opção lá do topo que eu falei para vocês, onde eu posso acrescentar os modificadores da lista Modify List, que são muitos. Então vamos deixar aqui. Quando eu clico nesse sinalzinho de mais, Editable Poly, que esse Editable Poly é justamente este modelo que está aqui na cena, eu vou ter as opções de selecionar Vertex, Edges, Border, Polygons e Elements. Tanto faz eu selecionar lá em cima ou aqui embaixo, é a mesma coisa, não muda nada. Se eu clicar aqui, olha, aqui também vai mexendo. Correto? E o que indica aqui no topo o que é que está sendo selecionado é exatamente essa pontinha aqui, olha, onde está mostrando esse símbolozinho. Veja aqui, olha, são 3 pontinhos. Aqui é um laço, aqui é um polígono e aqui é uma forma em 3D de cubo. Então tá aí. Vamos então entrar aqui, por exemplo, em Vertex. E agora eu vou selecionar esse vértex aqui e vou subir. Veja que eu consigo subi-lo ou abaixá-lo da forma como eu quiser. Eu posso arrastá-lo para o lado, para o outro, de forma livre. Então se eu subir aqui, por exemplo, e abaixar um pouco o plano, veja que ele está um pouco em alto relevo. Vamos abaixar aqui e jogar ele para o canto normal dele. Com essa opção aqui embaixo, veja que sempre eu vou ter que descer para poder chegar onde eu quero. Digamos que eu saio desse none e marque esse tal de Edge em Constraint. Quando eu clicar aqui, por exemplo, veja que se eu tentar vir aqui em cima e subir, olha, eu não consigo subir. Porém, eu consigo ir para os lados, na direção da linha, e não consigo vir para cá, por exemplo. Eu não consigo vir para cá, olha, que a ferramenta não deixa. Por quê? Porque ele considera o seguinte: de agora em diante, toda vez que você for mexer um ponto, um vértice dentro da geometria, você não vai conseguir ir para cima, só vai conseguir acompanhar uma edge. Ou seja, se eu tenho um edge para lá, então eu só consigo ir para lá. E se eu tenho uma edge que vai para lá, para cima no caso, eu só consigo naquela direção. Só na direção de que tem um edge eu consigo sair. Como para cima não tem edge nenhum, então ó, não vai para cima e também não vai para baixo. Por outro lado, se eu clicar em Face, ele fala o seguinte: olha, você não tem necessidade de você seguir nenhuma linha e nem para cima nem para baixo. Como você pode ver aqui, eu não consigo ir para cima, mas eu consigo, olha, por exemplo, vir para cá, nessa orientação. Porque ele considera o seguinte: você pode mover o seu objeto seguindo simplesmente o polígono. É muito interessante você utilizar esse tipo de recurso, porque ele te proporciona uma estabilidade maior na hora que você estiver modelando. Por exemplo, digamos que eu vou querer
Vamos deletar aqui primeiro e vamos construir uma geosfera aqui na cena. Ó, construo uma geosfera. Vou vir aqui em Modify. Vejo que os parâmetros da geosfera estão aqui. Vou clicar com o botão direito sobre a geosfera e vou converter em Editable Poly. Converti em Editable Poly. E agora aqui vou selecionar uma das vértices. E veja, olha, que eu consigo mexer. E digamos que eu quero fazer um buraco aqui, olha, nessa orientação aqui todinha. Eu quero fazer um desenho aqui com esse emaranhado de linhas. Só que eu não vou conseguir fazer, melhor dizendo, se eu fizer um desenho aqui com esse emaranhado de linhas, por exemplo, digamos que eu queira jogar esse aqui lá para cima, esse aqui um pouco de lado, esse aqui um pouco para cá. Veja que também vai mexendo do lado de cá, olha só como é ficando. Ele vai desestruturando a bola e fazendo perder o formato dela. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Vou pegar, vou vir aqui em Constraint. Aqui a Constraint. E vou colocar, por exemplo, em Face. E eu vou conseguir fazer o desenho seguindo simplesmente a face do objeto. Por exemplo, eu vou jogar para cá e para cá. E vou jogando um pouco para cá também. E aqui. E veja só, ele não vai perdendo o formato do círculo, porque ele está seguindo simplesmente a superfície da geometria. Ele não vai para um outro local, senão seguindo a superfície da geometria. É útil? É muito útil, sim. Uma outra coisa também é que você também consegue deletar essas edges, se você quiser. Por exemplo, você clica aqui em cima, se você clicar em Delete, ele vai deletar e vai apagar também, né, o polígono. Mas se eu clicar na tecla Backspace, ele vai sumir somente a linha que eu quiser. De novo, ó, aperto Backspace e ele some a linha. Mas olha só, se eu vir aqui, por exemplo, clicar aqui em Backspace, aqui e aqui, veja que o ponto aqui ainda continua. E isso não pode acontecer. Então eu vou ter que vir aqui também e deletar o ponto. Agora sim. Uma outra forma de resolver isso é você usar as teclas Ctrl mais Backspace. Assim você apaga tanto o Vertex como o Edge. Tem que ser o Backspace da esquerda, não pode ser o da direita. Ctrl Backspace e aqui Ctrl Backspace. Veja que agora não tem mais aquele pontinho. Bom, mas não é isso, nós vamos ensinar. Continuando aqui no Constraint. Ainda no Constraint nós temos aqui o normal. E este normal, ele me possibilita fazer o seguinte. Digamos que eu clique, por exemplo, em um vértex. Ou melhor, vamos desligar primeiro o normal para você ter uma noção do que ele vai fazer. Está desligado no caso aqui. E veja que se eu clicar nele, olha, e puxar para frente, ele vai vir para frente. Vamos pegar um outro lado aqui, que não mexi. Vamos, por exemplo, pegar aqui e jogar ele um pouco para frente. Tem Face, Lock None. Veja que eu vou, olha, mexer da forma legal e livre. Se eu ligo em normal, ele não faz mais isso. Vamos pegar, por exemplo, aqui, olha. Veja que ele simplesmente pega numa única orientação. E clicar, por exemplo, aqui, ele não vai na mesma direção que eu quero, está indo na direção contrária. E cada uma delas também tem uma direção para onde ela vai, que é a normal dela. Olha, essa aqui, por exemplo, puxa da maneira correta. Esta aqui também. Só que veja que ela está indo para cima, olha. Ela não está indo nessa direção aqui, ó. Ela só vai nessa direção, que é a orientação da normal dela. Vamos novamente pegar, por exemplo, aqui. E veja aqui, ó, que ela vai para frente apenas. Se eu quiser jogar para cima, ela não vai para cima, ela vai somente para frente. É útil, é muito útil, sim. Quando você não está com uma visão muito boa para onde você vai puxar, no caso uma vértice, e você quer exatamente puxá-la para frente, você pode utilizar esse normal aí, olha, para jogar para frente. Exemplo, essa vértex, esta vértex aqui também, e esta vértex e essa aqui também.
e vem aqui Push, cada uma vai para uma direção diferente. Enquanto se eu vier aqui na normal e clicar, ela só vai para uma única direção, que é para onde eu estou puxando. Deu para entender, né? Vamos fazer uma parada aqui para ver o que vai dar. Vou selecionar esse ponto, este aqui, este também, este aqui também, esse aqui, por aí vai. Zoar bastante aqui. E agora, quando eu puxar, veja que cada um vai para uma direção. Legal, né? Ainda tem muitas ferramentas que nós vamos ter que utilizar, só que já passaram 10 minutos e vai ficar uma aula muito grande. Tá bom? Então, nós vamos prosseguir numa próxima aula. Então, até lá. Até mais.